Olá, caros ouvintes do Microfonia. Hoje nós vamos entrevistar o pessoal do Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro. Muito obrigada por ceder essa entrevista. É, um dos membros do grupo, né, fez a gentileza de me passar um portfólio artístico do laboratório. E nesse portfólio diz que o laboratório é mais que um grupo de teatro, né? Então eu queria que vocês explicassem isso, né? E exemplificassem também através de situações cotidianas do grupo. O que significa isso, ser mais que um grupo de teatro? Para que os ouvintes e eu também entendam melhor essa definição. Eu acredito que quando a gente coloca que é mais que um grupo de teatro, é no sentido de não ser algo cristalino, cristalizado, ou imutável, ou formal demais, ou dentro de uma forma, vamos dizer assim. Por isso que a gente prefere ser chamado de um laboratório de montagem cênica, né? Onde um grupo de pessoas se reúnem, experimentam, e chegam num denominador comum a partir das suas experiências pessoais, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? A partir da sua essência artística, chega um denominador comum que a gente chama de peça ou espetáculo, né? Eu acho que é esse o sentido de ser mais do que um grupo de teatro. Não é só um grupo de pessoas que monta peça e apresenta, mas um grupo de pessoas que trocam dentro da sala de ensaio e fora dela, até chegar a um denominador comum. Pelo que eu entendi, lendo o portfólio, as informações do grupo, vocês exploram, através da crítica, o ser humano e o ambiente em que ele vive através do teatro, a grosso modo. Mas o teatro também é uma forma de evasão dos sentimentos de vocês. O que eu acho super legal, essencial no mundo contemporâneo, né? Em que as pessoas estão abrindo mão da sua própria subjetividade, das suas emoções, e nós vemos doenças horríveis a partir disso, como depressão, ansiedade, pânico. E, porém, a arte é bem ampla, né? A possibilidade da dança, da música. Então, eu queria saber se há a possibilidade do Epicentro explorar outros ramos artísticos além do teatro, como dança, canto, essas coisas, ou até mesmo misturar isso nas peças teatrais, porque, de certa forma, abriria o leque de possibilidades de, como que eu posso dizer, de evasão de sentimentos por parte dos integrantes do grupo, né? Além de enriquecer também o trabalho de vocês. É, com certeza tem alguém do grupo que faz teatro, que é ator, mas também tem uma voz, que também toca um instrumento. Isso pode ajudar a enriquecer. Então eu queria saber se vocês já pensaram nessa possibilidade. Queria saber de vocês. Ah, com certeza, pode e irá explorar, né? Nós temos um número, assim, nem grande nem pequeno, um número ideal de participantes, né? Não que o nosso ideal, né? O nosso ideal ali de participantes e, e todas as pessoas têm muita riqueza, assim, de possibilidades, de ideias, né? Nós escutamos a proposta do outro, pode não gostar, claro, mas também podemos gostar, também vamos gostar, e nós estamos assim enquanto grupo há muito tempo. Tem uma infinidade de possibilidades de explorar outras artes ou até refazer mesmo a nossa própria arte enquanto experimentação, né? Isso também não quer dizer que amanhã vamos aparecer com uma coisa zerada e do nada.
o processo, né, forçar o processo criativo do outro já não dá uma coisa muito certa. Nós entendermos, né, que uma disciplina pessoal criada por cada um para que isso se desenvolva é diferente de eu chegar e forçar alguém e falar assim, você tem que fazer, né? Então, o Epicentro, enquanto vida, né, grupo vivo, enquanto nós ali estivermos juntos, nós iremos sim explorar outras artes e o que vier aí. Até hoje, até agora, esse momento aqui que eu estou falando, nós exploramos, nós exploramos não, né? Nós enriquecemos esse um ao outro, né? Com os diversos olhares que nós possuímos. Então, esse construir do fazer aí vai ser enquanto o Epicentro tiver. As nossas propostas vão para esse caminho também, né? Eu, né, o Luan e o Marco, por exemplo, nós somos músicos, a gente toca violão, eu toco contrabaixo, violão, guitarra, percussão, e de inserir isso também nas nossas propostas, nas nossas peças e montagens, além também de, por exemplo, do Bruno, né, que é ator e produtor do nosso grupo, ele também é bailarino. Então, as nossas montagens que estão aí no forno, né, a gente está criando bastante coisa autoral nesse período de isolamento, tem sim já propostas de outras artes comunicando com o teatro. A nossa primeira montagem, por exemplo, que foi a nossa estreia dia 18 de dezembro de 2018, já tinha a música ao vivo, a trilha sonora sendo executada ao vivo por mim, escondido lá atrás, na coxia, né, com a guitarra e com o carrom, por exemplo. Né? Então, sim, a gente tem essa proposta e já está sendo executada aí. Até porque a proposta do teatro épico também é de colocar música, por exemplo, que é o que o Bertolt Brecht, o percussor dessa estética de teatro, chama de songs, né? Que é o som, um efeito sonoro ou uma música que tenha um significado e compõe a cena de forma orgânica e com um propósito comum. Eu queria saber uma coisa de cada um de vocês, ou se vocês todos tiverem uma única opinião, pode ser uma pessoa só falando. Então, o que é o epicentro? Não objetivamente, mas subjetivamente. Olha, eu entendo o Epicentro como uma pequena, uma micro-sociedade, né? Como outros espaços, mas assim, uma... E a vantagem dela é que nós estamos ligados, né? Estamos afinizados por compartilhar ideais, compartilhar, né, maneiras de poder existir. Eu entendo o Epicentro como isso, né? Que eles não... E também, assim, e nada é um processo linear, né? Tem altos, baixos, retas, curvas. O Epicentro é isso. Nós juntos, ligados por uma veia central, né? Nós temos existe uma estrutura central que é o que nos mantém. E dentro dessa estrutura, né, as outras partes, né? Aí as partes são as pessoas, no caso que eu estou falando aqui, né? E aí nós vivendo enquanto um sistema ali que dá certo, né? Que dá certo. Eu entendo o Epicentro como isso, né? E isso tudo com
o amor pela expressão artística, né, que nos ligou através do teatro, né, mas nós temos músicos, bailarinos, escritores, escritoras dentro do grupo, e nós estamos juntos, né? Subjetivamente falando, eu penso que o Epicentro é um lugar, é um grupo, né, onde se reuniram pessoas de uma maneira tecnicamente aleatória, mais ou menos, assim, algumas pessoas foram por convite e tal, mas acho que a maneira que está o Epicentro atualmente é meio que um grupo, é um encontro, assim, subjetivo de pessoas que pensam muito parecido a respeito da realidade, a respeito do que está posto no mundo. Cada uma com as suas vivências, com suas próprias perspectivas, mas acho que o Epicentro tem uma coisa muito interessante, que é a direção do olhar de todo mundo, que é sempre para a mesma direção, assim, independente de como é que a gente constrói essa visão e esse olhar, a gente está sempre olhando para o mesmo lugar. E eu acho que isso faz muita diferença, assim, isso é algo que a gente deve destacar bastante. Desde nossas produções, nossas peças, até os nossos assuntos, os assuntos que nos interessam como pessoas. Então, estar reunido com o Epicentro é muito mais do que só estar fazendo teatro, fazendo tecnicamente, ensaiando ou criando, escrevendo texto, dramaturgia, ensaiando e encenando peças, assim. Acho que vai muito além do que isso, e aí vai nessa parte do subjetivo, né? No que representa para cada um de nós, assim. Eu falando como Bruno, me sinto muito confortável no grupo por estar fazendo arte, por trabalhar com teatro, é uma coisa que eu gosto de fazer, estou me descobrindo através do Epicentro, mas também as outras coisas que se abriram, assim, as relações interpessoais com as pessoas, são pessoas que eu gosto muito de conversar, são pessoas que eu respeito muito, que eu tenho uma admiração muito grande. É, e me faz bem, eu gosto de estar junto com essas pessoas além da parte artística, assim, na parte da vida mesmo, assim, a maneira de encarar a vida e de encarar os processos da vida e tal. Na minha visão, subjetivamente o Epicentro é meio que um modo de vida mesmo para nós atores que fazemos parte do grupo, assim. A gente tem as nossas discussões, nossos direcionamentos, nós temos as nossas filosofias de convivência. A construção que se deu depois que a gente se uniu, assim, ficou muito forte, muito enraizada. Acho que é isso. Eu acredito que de forma subjetiva, né, o Epicentro entra nessa linha de ser mais um grupo de teatro, porque eu acho que, além de atores, artistas, nós somos amigos e comungamos de ideais que são comuns e mesmo, né, mesmo não, acho que principalmente com as nossas diferenças, um se comunica com o outro, a individualidade de um comunica com o outro, né? E eu acho que é esse todo de unidades que é o Epicentro, que é a essência do Epicentro, né? E é esse todo de unidades também que a gente tenta colocar em cena para atingir a plateia, para que a plateia de fato compreenda de que aquela pessoa que está ali assistindo é uma parte de um todo que é a sociedade. O que representa o Epicentro na vida de cada um? O que o Epicentro mudou em vocês? Bom, o que significa o Epicentro subjetivamente na minha vida eu entendo o palco como um espaço de liberdade, de poder expressar, manifestar várias formas minhas, né, de enxergar, de viver. Eu sempre tive essa sensação ali no palco, de além de não ser eu, né, não ser a Marcele, porque não sei nem porquê, mas assim, não sou eu ali, mas as infinitas possibilidades que eu posso manifestar. Também não quer dizer
que eu estou manifestando ali alguma coisa que eu gostaria de ser ou não. Eu simplesmente estou fazendo, né? E poder fluir entre várias pessoas. Acredito que seja isso, sim. Inicialmente, eu ressalto que todos os membros do Epicentro faziam teatro antes da formação do mesmo, né, que foi em setembro de 2018. E houve uma empatia muito grande entre os membros do grupo, tanto que em dezembro do mesmo ano nós já estreamos nossa primeira peça. E assim, o Epicentro representa para nós a nossa vida e a nossa arte, né? E através dela nós procuramos, né, e objetivamos a reflexão, né? Levar a reflexão para as pessoas, né? Que as pessoas possam refletir sobre as questões sociais e políticas. Quais são os próximos projetos? O que vocês gostariam de divulgar no momento? Aproveita também para falar dos projetos passados, para que os ouvintes conheçam mais o perfil do grupo. O primeiro projeto do Grupo Epicentro, né, do Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro, foi a montagem de Terror e Miséria no Terceiro Reich, que é um texto de Brecht, que era um texto que identificava bastante o projeto do grupo, né? Isso foi feito em algumas etapas, né? Depois da leitura, foram selecionadas algumas partes da obra, né? E inicialmente nós montamos a primeira, que foi a Cruz de Giz, e apresentamos em algumas ocasiões, inclusive no festival em Cachoeiro. E depois, né, acrescentamos mais dois atos, que foi, né, a Sala de Justiça e o Espião, ambos da mesma obra. E aí o espetáculo ficou completo, Terror e Miséria. Nós apresentamos em alguns teatros aqui da região e estávamos, né, para apresentar no Festival Teatro de Curitiba, que foi interrompido, cancelado, pelo menos no momento adiado, por conta da pandemia. Estávamos preparando também, em termos artísticos, de teatral, né, um espetáculo chamado Mesa Vazia, que foi uma produção coletiva, que foi elaborado pelos membros do grupo, né, e já estava em processo de montagem e de ensaio, mas também foi um projeto interrompido pela pandemia, que também seria apresentado no Festival Teatro de Curitiba. Então, nos ajustamos ao processo da pandemia e começamos a desenvolver lives toda quinta-feira às 20 horas. E nessas lives nós contamos com sociólogos, artistas, economistas, apresentações artísticas, né, psicólogos. E essas lives têm sido bastante importantes para o grupo. E também estamos desenvolvendo, ensaiando um espetáculo para tempos de pandemia, né? Que eu não vou adiantar muito, porque senão vai quebrar o mistério, mas é um espetáculo voltado e pensado em tempos de pandemia, que se chama Home Office, né? E estamos também com alguns vídeos pequenos produzidos, falas artísticas, né? O jornal do Epicentro e tentativas de manter o trabalho e também manter o grupo funcionando mesmo nesse processo e planejar, né? Não ficar esperando a retomada, mas trabalhar nesse momento para quando houver retomada a gente ter bastante coisa, não só para resgatar diante da pandemia, mas coisas novas também para apresentar e dando continuidade. Em resumo, o Grupo Epicentro, né, o Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro, não parou na pandemia. Naturalmente, todos fomos afetados, mas nos ajustamos e mantemos nossos ensaios, ainda que sejam online, mantemos nossas reuniões, mantemos nossas lives, continuamos escrevendo, continuamos ensaiando, continuamos produzindo e vamos voltar depois dessa pandemia com muita força, com muita coisa para colocar aí para funcionar. Né? Vamos retomar Terror e Miséria, vamos concluir Mesa Vazia, vamos dar continuidade aos projetos que estão sendo pensados e iniciados dentro do processo de pandemia. Então, é isso, né? O Epicentro tem essa perspectiva, essa visão e esse histórico, né? E essa visão de futuro. A primeira montagem que a gente teve foi A Cruz de Giz, que é um sketch do Bertolt Brecht,
né, do Terror e Miséria no Terceiro Reich. Foi na nossa estreia, né, dia 18 de dezembro de 2018. E a nossa montagem atual, que já está em cartaz, a gente já está apresentando, é o Terror e Miséria, né, que é uma adaptação dessa mesma obra do Brecht, né, só que em 3 esquetes, né, que é o Em Busca de Justiça, O Espião e A Cruz de Giz, né? E as ideias aí que estão sendo executadas agora é o Home Office, O Sinal dos Tempos, que é um texto escrito pelo Marco, e é uma peça online, é uma videoconferência, né, que a gente vai estrear logo mais, né, provavelmente aí no final de agosto. E também temos outras dramaturgias aí no forno, né? Alguns solos, por exemplo, né? Também tem a Oitava Fileira, que é uma peça aí que eu escrevi, a primeira peça que eu escrevi nesse período de pandemia, né, também. E outras novidades estão vindo aí. E agora no nosso Instagram, né, @labepicentro, nós temos de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, uma live, né, comentando sobre a pandemia, entrevistando, ou alguma manifestação artística, como leitura dramática, declamação de poesia, música. E também agora o Epicentro News, que são sketches baseadas em notícias de jornal verídicas, né? Que tem humor, mas o humor épico, que é aquele humor nervoso e crítico. Né? Bom, é prática no quadro Microfonia que os entrevistados ou entrevistado deixe uma mensagem final para os ouvintes, né? Mas antes disso, eu queria dizer para vocês, além de agradecer, é claro, dizer para vocês que eu já fui do teatro e desde criança eu gostava de ir no teatro. E eu lembro que tinha o Grupo Ela, depois o Gotapó e Poeira. E, infelizmente, os teatros estavam sempre quase vazios, né? Pelo menos na minha época. Mas eu ia de um lado da cidade até o outro lado da cidade a pé, porque eu sempre morei no Alto Independência. E o Rubem Braga era perto do Casagrande, então era bem longe. E o preço era bem baratinho, era R$5. E só quando vinha atores do Rio de Janeiro, as pessoas iam no teatro. E isso era raro, né? E eu achava aquilo muito impressionante, porque você sentia, no teatro, você sente a vibração dos atores, né? E aí depois chegou o cinema na cidade, né? E esvaziou ainda mais o teatro, né? E lotava sempre o cinema, né? Porque era uma novidade e tal, o povo do interior queria ir, né? Apesar de ser bem caro, quando lançou assim era bem caro o cinema. Mas pra mim não tinha graça, porque eu não sei, essa questão o corte de câmera a cada 2 segundos do cinema, eu acho que a emoção, a imersão acaba se perdendo. E no teatro você acompanha a cena toda, né? Você acompanha o personagem todo, desde os pés até os olhos, até o fundo da alma. E os grandes atores sempre vêm do teatro, né? Mas cinema é legal, só não é teatro, né? E os atores, eles gostavam de mim, né? Eles achavam o máximo, eu pequenininha, com 9 anos, sem piscar ali, olhando a peça, e eu ia pedir autógrafo depois com meu caderninho, né? E pra mim eles eram heróis, assim, porque pelo menos eles causavam essa impressão em mim, sabe? E eu era uma criança, assim, que ria tão pouco, e eles meio que me levavam pra viajar nesses momentos. E um dia um ator me perguntou, eu lembro muito bem da feição dele, do rosto, não lembro do nome. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui sozinha, em pleno sábado? Por que você não está com seus amiguinhos da escola? Aí eu disse, eu não tenho muito amigo. E naquela época eu não gostava muito do fato de não ter amigos, né? Porque meio que o pessoal via isso de maneira negativa. Mas hoje eu vejo que é questão de eu ser uma aves rara mesmo. Então são poucas pessoas que conseguem ficar meus amigos, assim. Então aí eles fizeram uma cara de tristes, assim, e falaram: ah, você tem a gente é seu amigo.
E aí eu falei, sério? Eu fiquei tão feliz aquele dia. E aí eu não parei mesmo de ir no teatro, né? Enfim, coisas ruins aconteceram depois e aquela criança acabou morrendo, infelizmente. Nossa, falei demais. Queria que vocês deixassem o recado de vocês para os ouvintes e obrigada mais uma vez, tá? A mensagem que eu deixo, né, que a gente deixa, eu acredito que seja a mesma que nós deixamos sempre que a gente encerra alguma live, encerra alguma apresentação, encerra alguma sketch, né? Permaneçam críticos, permaneçam de olhos abertos ao meio que vocês vivem, permaneçam atentos às coisas que acontecem e que nos implicam, né? Não sejamos analfabetos políticos e tenhamos conhecimento de que tudo é política, no sentido mais grosso da sua palavra, que são as dinâmicas de poder que acontecem no governo, na família, entre os amigos, nos relacionamentos amorosos, por aí vai. E, acima de tudo, mantenham-se livres e resistam a qualquer tipo de instituição ou discurso que ataquem a sua liberdade.